Fala aí, trader! Agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre oscilador de tendência, né? Os osciladores que existem no mercado. A gente vai falar particularmente de um oscilador, que é o índice de força relativa. Esse índice de força relativa, cara, é muito importante para você identificar um posicionamento do mercado, posicionamento da massa de investidor. Como é que ele funciona? Vamos partir para a parte prática logo e mostrar para você como é que ele funciona na prática. Bem, o oscilador ele funciona da seguinte forma. Você vai ter lá embaixo no teu aplicativo gráfico um patamar aqui, olha, que hoje ele vai dizer para você que é 70 pontos e depois um patamar aqui embaixo vai dizendo para você que é 30 pontos. Olha, se você já viu isso em algum lugar, já viu isso em algum livro, alguma coisa nesse sentido, dessa forma que eu estou mostrando para você, assiste até o final esse vídeo, porque eu vou mostrar para você de uma forma diferente. Então assista esse vídeo até o final. O que acontece? Diz quem inventou isso, quem inventou esse indicador que está aqui embaixo no conteúdo, não gravei o nome, J. Wilder Welles, sei lá, não sei pronunciar direito. Enfim, vamos ver a parte prática, o que importa para você aprender a operar. Esse cara, eu utilizo isso aqui já há muitos anos mesmo, e é muito eficiente na maneira que eu utilizo. E você vai ver na parte prática, quando a gente olhar no computador, como é que é essa forma. Bem, o ativo, o indicador, o índice de força relativa, ele vai ficar oscilando, olha, assim nessa faixa de preço assim, olha. Ele vai ficar oscilando assim. Ele é uma linha, você tem aqui dois patamares de 70 e de 30 pontos, aonde diz lá o seu criador que se o ativo tiver acima dessa linha aqui de 70, tiver aqui, ó, acima dessa linha de 70 aqui, você fala que ele está na zona de sobrecompra. Sobrecompra. E nessa zona de sobrecompra, nesse patamar aqui onde o ativo está aqui, olha, como você pode observar, nessa zona de sobrecompra, você tem um ativo que ele já está cansado de subir e pode fazer um movimento de retorno. Já está cansado? Não. A pressão de venda começa a ser muito mais forte do que a pressão de compra. Da mesma forma acontece aqui embaixo. Quando o ativo está nesse patamar aqui de nível abaixo dos 30 pontos, né? Quando você coloca seu indicador de força lá, ele entra na zona de sobrevenda. Já está sobrevendido o mercado, que a gente fala. Então, quer dizer, você tem uma pressão maior compradora que empurra o preço para cima do que a sua pressão de venda original. Bem, essa daqui é como é que funciona ele. Você pode botar ele, mesma coisa que você faz com as médias, você pode fazer com ele. Você tem o seu criador, utiliza ele de 9 períodos, você pode utilizar ele de 9 períodos, você pode utilizar ele de 14 períodos. Então, quer dizer, você pode utilizar de 9, 14, 21, independente dos períodos que você utilizar. Eu costumo utilizar mais o de 9 e o de 14 períodos, tá? Esse aí é o patamar onde eu costumo estar utilizando mais esse indicador, de 9 períodos. Olhando aqui o indicador propriamente dito, o que ele quer dizer? Se o ativo estiver acima de 70 aqui, como eu estava falando, essa zona de sobrecompra, ele força o ativo a fazer um movimento de retorno. Para quê? Para que você utiliza isso? Se o ativo estiver já numa tendência de alta, lá em cima já, e aí, ou se não, iniciando uma tendência de alta, mas ele está na zona de sobrecompra, cara, não é interessante você entrar naquela mão compradora. É dando você segurar um pouco para você não entrar nessa mão compradora agora. Se o ativo está numa zona de sobrevenda já, por que você vai vender o papel se a tendência é o mercado segurar aquela venda? Então ele serve não como um indicador se você vai entrar ou não numa operação. Ele serve como um aviso, olha, daquela atenção. Atenção, não entre vendido porque estou chegando na minha zona de sobrevenda. Atenção, não entre no ativo comprando porque está entrando na minha zona de sobrecompra. Então ele funciona dessa forma, aonde você tem aqui uma zona de sobrecompra que ele vai mostrar para você que não é interessante entrar no ativo naquele momento. Agora a grande sacada que eu ia mostrar para você ter ciência disso. Cada papel, cara, eu identifiquei uma parada, não sei se você já viu isso, ou se você
se alguém já te passou isso para você, se você já leu em algum livro, enfim. Cara, eu identifiquei o seguinte, que cada ativo, ele tem uma zona de sobrecompra e uma zona de sobrevenda. Cada ativo ele tem essa zona. Por quê? Se você observar lá no papel, puxar o histórico dele, bota no gráfico diário, se você for olhar o gráfico diário, ou olhar o gráfico de 1 hora, bota o histórico de 1 hora, enfim, bota o período gráfico que você quer olhar, esse indicador, puxa o histórico todo, vai vir aquele histórico todo, e você começa a observar visivelmente, né? A gente vai mostrar isso para você no aplicativo gráfico, qual é o patamar de preço, pontuação aqui, aonde ele tem uma zona de sobrevenda mais efetiva. Então, um exemplo, vamos ter um papel lá que a zona de sobrevenda dele vai ser de 22,5, por exemplo. Você vai traçar como se fosse um nível de suporte. E isso é interessante. A mesma coisa funciona aqui na zona de sobrecompra. Você está na zona de sobrecompra aqui em cima e o nível dele de suporte lá em cima, de resistência lá em cima, está na faixa de 82,7. Então, cara, aquele número de 30 e 70, ele é utilizado só como base, mas é interessante você olhar, observar cada papel e verificar qual o nível de sobrecompra ou sobrevenda aquele papel vai estar. E isso que é muito importante. Então a gente consegue observar que existe essa possibilidade. Você tem que verificar, junto ao seu aplicativo gráfico e junto ao histórico do período, justamente quais são os níveis de sobrevenda e os níveis de sobrecompra de cada ativo. Porque cada ativo ele vai te dar um nível de sobrevenda diferente. Não adianta você utilizar, eu vou usar 20% aqui e 80%, por exemplo, para qualquer papel. Cara, não olha assim. Vai lá, puxa o histórico dele. E tem divergência, cara. Tem divergência do gráfico de 1 hora para o gráfico de 30 minutos, para o gráfico de 15 minutos, para o gráfico diário. Há divergência entre valores. Então verifica para você saber qual é a divergência entre o gráfico de... Por exemplo, se você vai usar o sistema... o sistema de 3 sistemas diferentes, que é o triple screen. Você pode usar lá o gráfico diário, você vai usar o gráfico de 1 hora, você vai usar o gráfico de 15 minutos, por exemplo, para você fazer uma operação. Nesse tempo gráfico aqui, você vai ter que saber o IFR de cada um, você vai ter que saber o IFR aqui desse, vai ter que saber o IFR desse e o IFR desse. Cada valores aqui vai dar um valor distinto. Aqui vai dar 22,80, por exemplo. Aqui vai dar 30,77. E aqui vai dar, por exemplo, 15,92. Estou dando exemplo, tá? Estou dando exemplo, estou chutando aqui. Então o que acontece? Você fazendo dessa forma, você vai conseguir verificar o seguinte: quando ele entrar na zona de sobrecompra aqui e sobrevenda ou sobrevenda em determinado papel, nos gráficos de 15 minutos, você tem que já estar começando a observar no gráfico de 1 hora como é que ele está. Depois você observar no gráfico diário como é que ele está também. Para que você poder tomar sua decisão se a tua operação vai ser de curto, médio ou de longo prazo. E assim você conseguir definir isso com maior tranquilidade, com maior cuidado para você fazer a sua operação. Entendeu mais ou menos o que eu quis exemplificar aqui? Você fazendo o tipo de operação para 15 1 hora ou o gráfico diário, isso vai influenciar para você na sua tomada de decisão. E é sempre importante você verificar este movimento como eu te mostrei aqui em cima. É sempre importante você verificar qual é o percentual da sua zona de sobrecompra ou a sua zona de sobrevenda para cada ativo que você vai estar negociando. Então, quando você for negociar um ativo, seja ele qual for, identifique, cara, verifica qual é o padrão que aquele ativo segue. Então, quando você identificar qual o padrão aquele ativo segue, vai ficar muito mais fácil você identificar isso. Jean, por que eu vou precisar saber desse oscilador e por que esse oscilador é importante para a minha operação de day trade, uma operação de swing trade? Cara, se o ativo já está lá no ápice e ele já ultrapassou essa zona aqui, que é uma zona de sobrecompra desse ativo, o que acontece? Você vai comprar o papel, mesmo que o ativo esteja numa virada, o ativo está lá fazendo aquele movimento de alta, beleza? Pá. Aí ele está fazendo o último movimento de alta aqui, você não sabe que é o último, mas o índice de força vai estar te avisando, olha, a tendência é altista, como você pode observar aqui, ó, a tendência é de alta. Contudo, eu estou chegando a 82% já. Então o nível de reversão aqui fica mais evidente, porque a qualquer momento ele pode fazer assim, olha, e começar a fazer um topo descendente. E aí ele fez um topo descendente, deixou outro topo descendente aqui, ó, chorou, papai. Já vai começar um movimento de recuo. E aí?
porque você não tem como saber. Aí perdeu a nossa LTA, perdeu a LTA aqui, né? Perdeu essa LTA aqui e voltou a fazer movimento de retração. Por quê? Tudo porque ele já estava no nível sobrecomprado. E aí você não atentou àquela situação. Então sempre fica atento qual é o nível de sobrecompra e o nível de sobrevenda quando você for iniciar sua operação. Não utilize o valor de 30 e 70, de 20 e 80, como os livros falam para você. Identifique qual é a zona para cada tipo de ativo, para cada ativo que você esteja negociando. Um ativo vai ter uma zona diferente do outro. Então um ativo vai ser 22, outro ativo vai ter 18, outro ativo vai ser 32 para a zona de sobrevenda. No caso sobrecompra, um ativo vai ser 83, 85, 89, 76, enfim, identifique, anote isso, tenha isso anotado, verifique isso constantemente, faça uma revisão a cada uma semana do teu patamar de suporte e resistência dentro da tua zona de sobrecompra e sobrevenda do teu indicador de índice de força relativa. Então essa foi a aula que eu tinha que passar para você, a parte teórica. Vamos para a parte prática dentro do sistema operacional para você conseguir identificar qual é essa zona de sobrecompra e qual é essa zona de sobrevenda que a gente está mencionando aqui para você. E aí você vai conseguir realmente entender o que eu quis dizer aqui. Quando você olhar dentro do aplicativo gráfico. Então veja a próxima aula, depois que você ver a próxima aula, se você ficou com alguma dúvida, volte nessa para você entender um pouco mais e qualquer coisa pode me perguntar aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.